Seção 1.2. Identificação das necessidades e objetivos do cliente. Olá, caro aluno! Desenvolveremos nesta unidade a narrativa de uma situação que pode ser bem parecida com alguma que você já tenha presenciado. Pedro e Fernando terminaram a graduação e decidiram criar uma empresa de consultoria em projetos de infraestrutura em tecnologia da informação. Bons conhecedores da realidade das empresas da cidade, eles pretendem prestar serviços de qualidade para um ramo de atividade que não tem sido adequadamente atendido. É clara a insatisfação dos empreendedores locais em relação ao serviço de infraestrutura de redes, usando o ótimo conhecimento que adquiriram nos tempos de faculdade. Pedro e Fernando pretendem reverter esta situação. O advogado Ricardo interessou-se pelo trabalho da dupla e pensa em contratá-los para a instalação de uma rede no escritório que está montando. Depois de receber explicações sobre o funcionamento e a utilidade da rede e de colocar-se a par sobre fundamentos de gerenciamento de projetos, Ricardo resolveu contratar Pedro e Fernando para o planejamento e execução do serviço. Sua ação na sessão anterior foi a de produzir um documento no qual os conceitos fundamentais de redes de computadores foram descritos. Este documento também continha a síntese de como se desenvolve um projeto de redes e um esboço de termo de abertura de projeto. O desafio agora é levantar informações sobre os requisitos do projeto. Sua missão é conduzir entrevistas e reuniões com o dono do escritório e com os demais interessados no projeto. Sua tarefa nesta sessão inclui a elaboração da ata da reunião inaugural, que deverá conter também os requisitos descritos em alto nível. Para superar este desafio, você terá contato com o conteúdo teórico relacionado a técnicas de levantamentos de requisitos, tais como entrevistas, questionários e reuniões. Força adiante e foco nos estudos. Não pode faltar. Caro aluno, conhecer com exatidão o que o cliente espera e precisa de um produto constitui parte considerável da solução do problema. Para que consiga transmitir com segurança e exatidão os seus anseios em relação ao produto ou serviço que lhe será prestado, é necessário que o cliente se sinta parte atuante no processo. Do seu lado, a equipe do projeto deve cuidar de inserir o cliente e futuros usuários no processo de solução do problema. O Standish Group, organização voltada à pesquisa e levantamento de dados relacionados a projetos, em seu relatório anual chamado Chaos Report, publicou no ano de 2015 as 3 principais razões do sucesso de um projeto de tecnologia da informação, segundo executivos da área. Como era de se imaginar, o envolvimento do usuário e do cliente é a principal causa do sucesso de um projeto. Em segundo lugar, aparece o apoio da gerência e em terceiro, a clara declaração dos requisitos. Não por acaso, a comunidade de infraestrutura DIT tem investido no aprimoramento dos meios de levantamento de requisitos junto aos seus clientes. As opiniões sobre o motivo do cancelamento dos projetos colocaram requisitos incompletos e a falta do envolvimento dos usuários no topo da lista Standish Group, 2014. Na sequência, abordaremos os principais temas relacionados ao levantamento de requisitos de um projeto, incluindo as melhores práticas para extrair do cliente e dos usuários as informações necessárias para o planejamento e execução do projeto. Requisito é uma condição necessária para que algo aconteça ou exista. Por exemplo, para que uma aula possa ser realizada como a conhecemos, é necessário que haja um professor, acomodações adequadas e alunos. Este conjunto de condições são os requisitos da aula. Se tomarmos como exemplo específico um projeto de redes, serão requisitos deste projeto a definição do rack e sua localização no prédio, as funcionalidades da rede e os parâmetros de desempenho. Assimile. Requisito é uma condição ou capacidade que deve ser atendida ou possuída por um sistema, produto ou serviço, resultado ou componente para satisfazer um contrato, uma norma ou especificação. Os requisitos incluem necessidades, desejos e expectativas quantificados e documentados do patrocinador, do cliente e de outros envolvidos. Xavier, Reinert, Xavier, 2013. Os requisitos formam a base para o plano de implantação de rede que contenha o escopo do projeto e suas entregas ou deliverables. Sem a clara definição dos requisitos, o sucesso do projeto certamente estará em risco. Como então definir os requisitos? Conforme já abordamos por meio de entrevistas, reuniões e questionários.
Os objetivos do projeto e os resultados que dele se esperam são questões fundamentais no contexto da delimitação dos requisitos. Reflita. Qualquer que seja o projeto, não é comum que o cliente saiba com precisão, desde o início, tudo o que deseja do produto final. Nem por isso os condutores do trabalho devem considerá-lo incapaz de expressar o que deseja. Conforme o projeto avança e apresenta seus primeiros resultados, os objetivos e necessidades do cliente tendem a se modificar e a equipe deve estar preparada para atender tais mudanças. Quem é de fato o cliente? Ele é sempre representado por uma única pessoa? Embora não apresente tradução para a língua portuguesa, a expressão stakeholders identifica a totalidade das pessoas ou organizações que estejam no projeto, que têm interesse em seu resultado e que por ele sejam afetados de alguma forma. O cliente é parte importante deste grupo e pode ser entendido como pessoa ou organização que pediu o produto ou serviço que será gerado pelo projeto. Por vezes, a figura do cliente se confunde com o usuário, que oficialmente é aquela pessoa, grupo de pessoas ou organização que irá utilizar-se do produto ou serviço gerado. É certo que os envolvidos no projeto devem ser cuidadosamente identificados. Alguns dos que podem eventualmente fazer parte do grupo de stakeholders incluem o cliente, a equipe do projeto e seus familiares, os funcionários da organização e até mesmo os fornecedores de insumos. Também faz parte deste universo o patrocinador, ou sponsor, que é a pessoa ou grupo, dentro ou fora da organização executora, que provê recursos financeiros, ou apoio institucional para a execução do projeto. Xavier, Reinert, Xavier, 2013. É deste grupo de pessoas que serão identificados os requisitos do seu projeto. Dependendo do seu tamanho, complexidade e abrangência, é possível que muitos outros interessados façam parte do trabalho e que na prática estejam relacionados. Sasha 2008 aponta ações que devem nortear o trabalho de levantamento de requisitos. A primeira é determinar o que o cliente precisa, ao invés do que o cliente quer. No entanto, é muito comum que os clientes não saibam do que precisam ou que tenham dificuldade em expressá-lo. Hora de voltarmos à questão fundamental desta sessão. Como então definir os requisitos? Esta certamente não é uma tarefa simples, mas pode ser facilitada pela aplicação de algumas técnicas já consagradas. O levantamento de requisitos é uma atividade essencialmente humana, que requer habilidade em trabalhar com especialistas humanos e com o conhecimento tácito, que é trivial para quem conhece a informação, mas não é trivial para quem procura obtê-la. Entrevista e aplicação de questionário. A entrevista é uma técnica simples de obtenção de dados do projeto em sua fase inicial. Convém que a entrevista seja breve, objetiva e que o entrevistador dê margem ao entrevistado para expor as suas ideias. Antes de aplicá-la, você deverá planejar a entrevista, ou seja, seus objetivos devem ser fixados, seu local e roteiro definidos e os entrevistados criteriosamente escolhidos. A interação entre o entrevistado e o entrevistador, geralmente o gerente do projeto, deve buscar revelar conceitos, objetos e a organização do domínio do problema. Esteja preparado para ouvir jargões vindos do entrevistado. Certamente que palavreado próprio da atividade profissional que ele desempenha fará parte da conversa de vocês. Ao descrever o problema, o advogado poderá relatar que o arquivo que contém a exordial não deverá ser gravado no servidor, por exemplo. Por sua vez, o médico poderá citar a importância do acesso rápido e irrestrito à anamnese do paciente. Além de inteirar-se destes termos, você deverá cuidar para que a entrevista seja devidamente registrada e seus participantes cientificados. As entrevistas mais usuais são as tutoriais, informais e estruturadas. Nas entrevistas tutoriais, o entrevistado fica no comando, praticamente lecionando sobre um determinado assunto. Nas entrevistas informais ou não estruturadas, o entrevistador age espontaneamente, perguntando ao entrevistado, sem obedecer a nenhuma organização. Já as entrevistas estruturadas são preparadas pelo entrevistador, que define previamente o andamento do procedimento de aquisição de conhecimento. O questionário geralmente é aplicado em formulário e distribuído aos stakeholders, que podem fornecer informações úteis ao trabalho em fase de planejamento.
Seu elaborador deve utilizar questões diretas e objetivas, dispostas preferencialmente na mesma ordem para todos os participantes e que consigam extrair do participante respostas sobre os requisitos e objetivos do projeto. Se você, na condição de gerente do projeto, constatar que há usuários espalhados em diferentes lugares, poderá utilizar-se do questionário para levantar informações importantes ao projeto. Algumas perguntas genéricas que podem compor um questionário, tais como: 1. Que objetivo você pretende atingir com este projeto? 2. Especifique em itens o que o produto ou serviço deverá ter para funcionar. 3. Dentre os itens identificados na questão anterior, assinale os que têm alta, média e baixa prioridade. As entrevistas e questionários são meios eficientes para levantar requisitos. No entanto, as técnicas que geralmente envolvem a participação de grupos de pessoas também tendem a ser frutíferas. Analisemos as reuniões. Reunião é uma técnica que prevê a participação coletiva dos envolvidos para discutir questões do domínio do problema e permite uma interação mais natural entre os participantes. Participatory Design e Joint Application Design são metodologias de reuniões que enfatizam a participação coletiva no levantamento de requisitos. São práticas bem conhecidas de negociação de requisitos que promovem a cooperação, entendimento e formação de equipes de trabalho entre os envolvidos no universo de informações. Essas abordagens oferecem um ambiente apropriado para os profissionais e usuários trabalharem em equipe, com o objetivo de compartilhar informações e ideias sobre os domínios do problema e da solução. Este processo auxilia a comunicação entre os envolvidos, que se empenham em identificar necessidades, refinar requisitos, tomar decisões conjuntas, explorar possíveis soluções e selecionar alternativas apropriadas. Joint Application Design, JAD, baseia-se em sessões estruturadas e disciplinadas, onde os envolvidos reúnem-se para tratar dos requisitos. Em linhas gerais, essas sessões possuem uma agenda detalhada, recursos visuais para auxiliar a exposição de ideias, um moderador e um relator que registra as especificações extraídas de comum acordo entre os membros do grupo. O produto final é um documento que contém as definições do produto ou serviço. Participatory Design, PD, abordagem que se concentra mais fortemente no envolvimento dos usuários do que a Joint Application Design o faz. Em linhas gerais, os usuários são introduzidos no ambiente dos desenvolvedores, conhecendo possibilidades técnicas e, da mesma maneira, os desenvolvedores colaboram com os usuários em suas tarefas. Ocorre um aprendizado mútuo que vem a contribuir no processo de definição dos requisitos. A JAD representa um movimento em direção a práticas mais colaborativas e que procura viabilizar objetivos, enquanto que a PD representa um movimento em direção a práticas mais técnicas, procurando, também, viabilizar objetivos. Ambas as metodologias são bem conhecidas por acentuar um alto grau de envolvimento dos usuários como imperioso para o desenvolvimento de um bom projeto. Como resultado, a equipe do projeto aumenta seus conhecimentos sobre o domínio da aplicação e os usuários tornam-se mais envolvidos no processo de desenvolvimento. Exemplificando. Você pode imaginar um registro de planejamento de reunião como o que segue: a primeira reunião de requisitos coincidirá com a reunião inicial do projeto. Ela será realizada em local escolhido pelo contratante e terá a presença do cliente e de pessoas importantes no contexto do início do projeto, preferencialmente convidadas com antecedência mínima de 24 horas. Após a palavra do cliente sobre suas motivações para demandar o projeto, o membro da equipe deverá esclarecer o que são os requisitos do produto e lançar as perguntas aos convidados. Ao final da sessão, a ata deverá ser assinada pelos presentes e um novo encontro deverá ser marcado se necessário. Pesquise mais. A natureza do projeto não interfere decisivamente na utilização das técnicas de levantamento de requisitos. Em outras palavras, o levantamento de requisitos para a criação de um software ou para a criação de uma rede não apresenta grande variação. Bedani, em seu artigo Engenharia de Software 2, Técnicas para levantamento de requisitos, descreve técnicas utilizadas para coletar requisitos de um projeto em sua fase de planejamento. Levantamento da infraestrutura existente. Um projeto de infraestrutura poderá ter como ponto de partida uma estrutura de rede já existente, e possivelmente em funcionamento.
Neste caso, será necessário levantar junto às partes envolvidas o real desejo e ou necessidade de usar em parte ou a totalidade das instalações. Neste caso, a equipe do projeto deverá fazer um levantamento técnico dos equipamentos e da estrutura instalada e entregar ao cliente um relatório com o que poderá ser aproveitado para o novo projeto. Pois bem, este é o conteúdo teórico preparado para esta aula. Continue focado e prepare-se adequadamente para os exercícios de avaliação disponíveis no final da sessão. Bom trabalho! Sem medo de errar. Assim que receberam autorização para o início do projeto, Pedro e Fernando viram-se diante de um novo desafio: conduzir e registrar o levantamento de requisitos do projeto. Para levarem adiante este trabalho, eles sabem que devem colocar em prática técnicas que aprenderam nos tempos de faculdade e, claro, o bom senso que vem sendo construído na conduta profissional de ambos. Mais do que simplesmente perguntarem o que Ricardo deseja como resultado do projeto, eles sabem que deverão orientar e sugerir sobre os requisitos necessários para o funcionamento perfeito da rede. Para a resolução da situação, tome novamente o lugar de Pedro e Fernando e considere fazer o que segue. 1. Identifique os envolvidos direta e indiretamente no projeto e distribua a eles um questionário com perguntas que achar adequadas ao conhecimento do negócio e posterior dimensionamento da rede. Crie perguntas genéricas que serão dirigidas a todos e questões específicas à direção da empresa. Pessoas que arcam com os custos do projeto geralmente têm visões diferentes daquelas que apenas utilizarão seu resultado no dia a dia, sem compromisso financeiro com o projeto. Esteja ciente de que, embora todos os envolvidos identificados terão algum interesse no projeto, você não poderá prescindir de alguns elementos-chave que emergirão do grupo. Identificá-los e tê-los como aliados irá requerer sua habilidade no trato com pessoas. 2. Agende uma data para a devolução do questionário. Com ele em mãos, marque uma reunião para que sejam discutidas as propostas e opiniões originadas das respostas, bem como a viabilidade da implantação das funções levantadas para a rede. Nesta reunião, que pode ser desdobrada em duas, você deve deixar os participantes à vontade para falarem. No entanto, cuide para que não haja dispersão e para que os assuntos não divirjam do ponto central. Dê atenção especial aos desejos expressos repetidamente por alguns participantes da reunião. É provável que toda a expectativa deles esteja centrada na implementação de funções que realizem tais desejos. As ações descritas devem gerar um relatório com a ata da reunião, a qual deverá conter o registro dos requisitos da rede em alto nível, ou seja, sem a especificação detalhada de cada um. Os requisitos formarão a base para a elaboração da estrutura analítica do projeto, que é a principal peça da fase de planejamento do projeto. Empenhe-se, portanto, na melhor solução para esta fase do projeto. Atenção! As entrevistas mais usuais são as tutoriais, informais e estruturadas. Avançando na prática. Buscando requisitos em pontos distantes. Descrição da situação-problema. A AB%D, empresa que presta consultoria em gestão de projetos, foi contratada para levantar e registrar os requisitos de um projeto de infraestrutura em redes. Ao receberem tal incumbência, os sócios da empresa foram avisados que haviam pessoas a serem entrevistadas, reuniões a serem feitas e informações registradas em documentos a serem levantadas. Tudo isso, no entanto, espalhadas nas 5 filiais da empresa contratante. Na condição de executivo da AB%D, você deverá planejar reuniões, entrevistas, questionários, workshops e pesquisas em documentos para que todas as informações necessárias para o início do planejamento do projeto sejam coletadas e registradas. Este desafio, vale ressaltar, não inclui o efetivo levantamento dos requisitos, mas apenas a organização da força-tarefa que irá fazê-lo. Lembre-se, reunião é uma técnica que prevê a participação coletiva dos envolvidos para discutir questões do domínio do problema e permite uma interação mais natural entre os participantes. Resolução da situação-problema. Para organizar a coleta dos requisitos, você deverá: item identificar e comunicar-se com as pessoas designadas para responder pelo projeto em cada uma das 5 filiais e agendar uma teleconferência conjunta para início do planejamento. Item durante a teleconferência, você deverá explicitar quais as informações cujo levantamento será relevante para esta tarefa.
Por exemplo, um documento que contém a planta do local onde a rede será instalada é relevante. Item como a totalidade das reuniões será feita com seus participantes geograficamente dispersos. Você deverá criar um agendamento para estas conversas e especificar os principais assuntos que serão tratados em cada uma delas. O envio do questionário e seu retorno também deverão ser agendados. É de sua responsabilidade dar ciência a todos os participantes sobre os eventos desta fase, distribuir tarefas e cobrar retorno.